Deus te dê unção e visão e que Ele possa te tirar desse cativeiro. Vamos começar a oração da manhã fazendo aquilo que toda pessoa inteligente sempre faz. Vamos falar com Deus. Através da fé, ó Divino Espírito Santo, eu venho a Ti orando por cada uma destas pessoas que precisam, ó Pai, de um milagre, de uma transformação, que precisam, ó Pai, entender qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Espírito Santo, que o Teu poder que se aperfeiçoa em nossa fraqueza se manifeste trazendo vida, vigor e restauração em todos os aspectos. Que haja luz, que haja transformação, que o Senhor, meu Pai, mude o cativeiro de cada um destes que oram conosco agora. Alguns estão perto, outros longe, mas nessa faixa, neste horário, o Senhor separou para trazer vida e vida com abundância a cada uma dessas ovelhas queridas que oram conosco. Muito obrigado, Senhor. Amém, amém e amém. Sejam todos bem-vindos a mais um Café com Sabedoria Divina. Eu sou o pastor Vanderlei Duarte. Vamos juntos clamar aos céus na faixa das 6 horas da manhã, sexta-feira de oração, sexta-feira de clamor, e que a palavra de Deus ela se manifeste sobre ti, lhe trazendo vida, vigor e discernimento. Nós estamos fazendo um estudo aprofundado sobre o livro de Jó, desbravando o livro de Jó, e eu quero dizer para você que Deus mudará o seu cativeiro. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Senhoras e senhores, nós estamos aprendendo com o livro de Jó e eu creio que o ensinamento ele é uma das principais ferramentas de abertura de portas na vida de um ser humano. Eu posso orar por você e vou fazer isso, mas nada melhor do que você entender o que você está fazendo. É mais ou menos quando você vai fazer uma atividade física, tem ali o instrutor, o professor que está na academia ou no lugar que você faz atividade física, no Pilates ou alguma coisa. E você está fazendo ali simplesmente por fazer. Agora, quando você entende o tipo de exercício que você está fazendo, tudo muda. Dentro da igreja é a mesma coisa. Existem pessoas que estão lá porque querem apenas uma bênção para alguém. Existem pessoas que estão lá porque querem entender a palavra de Deus e praticar. E praticando, não apenas verão uma bênção em suas casas, mas serão uma bênção. Porque esse é o objetivo número 1 de toda pessoa que anda com Deus. Hoje nós vamos estudar o que aconteceu com o Jó. E eu quero que você preste muita atenção nesse versículo, nos primeiros versículos do capítulo 3 do livro de Jó, que assim está escrito. Depois disso abriu Jó a boca e amaldiçoou a seu dia. Disse ele, pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, nasceu um homem. Converta-se aquele dia em trevas, que Deus, lá de cima, não tenha consideração por dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Chamem-nos as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, as trevas dominem e a sua luz. Aquela noite que a escuridão dela se apodere, não se inclua ela entre os dias do ano, nem entre o número dos meses. Seja estéril aquela noite, e não se ouça nela gritos de alegria, amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam os dias, que estão prontos para provocar o Leviatã. Escureçam-lhes as estrelas da alva, e que a ela espere a luz, e ela não venha, que não veja as pálpebras dos olhos da alva. Pois não fechou as portas do ventre de minha mãe sobre mim, nem escondeu os meus olhos à aflição. Porque não morri ao nascer, porque não expirei ao sair do ventre. Porque houve joelhos que me recebessem e peitos que me amamentassem, pois agora eu estaria deitado em paz, estaria dormindo e em repouso, com os reis e conselheiros da terra que para si edificavam lugares que agora estão em ruínas, com os príncipes que tinham ouro,
que enchiam de prata as suas casas? Ou porque não fui eu sepultado no chão como um aborto, como a criança que nunca viu a luz? Ali os ímpios cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do opressor. Ali estão o pequeno e o grande. O servo está livre de seu senhor. Porque se concede luz ao aflito e vida aos amargurados de alma. Aos que anelam pela morte, mas ela não vem, cavam em busca dela, mais do que tesouros ocultos, e que cienciam de alegria e regozijem quando acham a sepultura. Porque se concede vida ao homem, cujo caminho está oculto, a quem Deus cercou de todos os lados. Pois me vem o suspiro em vez de alimento. Os meus gemidos se transbordam como água. O que eu temia me sobreveio. O que eu receava aconteceu. Não tenho paz nem sossego, não tenho descanso, mas somente perturbação. Meus queridos, nós encontramos um momento de oração sincera de Jó. Por que oração sincera, pastor? Porque a Bíblia diz que ele era um homem sincero, homem reto, sincero, temente a Deus e que se desviava do mal. Por 3 vezes o céu fez ressalvas de Jó, dizendo que ele era um homem reto, era um homem sincero, era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. A sinceridade de Jó foi tamanha que quando ele abriu os lábios, ele não se revoltou contra Deus, ele se revoltou contra si. Ele pereceu, ou seja, ele levou em oração o dia do seu nascimento. Ele colocou ali toda a sua raiva, mas não contra Deus, porque Deus era perfeito, mas contra ele mesmo. Ele diz: converto o dia que eu nasci em trevas, não resplandeça sobre ele a luz, seja estéril aquela noite. Então ele foi tirando de dentro de si todo aquele momento de amargura, de rancor, de sofrimento que ele carregava de dentro. E ali, senhoras e senhores, ele abriu o coração para que saísse de dentro dele tudo aquilo que não era proveniente. Podemos dizer assim que ele fez uma limpeza espiritual na casa. Apesar da saúde física estar debilitada, apesar do sistema emocional estar abalado pelas perdas financeiras e pelas perdas familiares, o espírito dele, ali na oração, ele trouxe o brado de revolta naquela situação, para que ele pudesse, enfim, encontrar um diagnóstico. E aí ele termina a sua oração com algo interessante que nós vamos estudar agora. O que eu temia me sobreveio, 25. O que eu receava me aconteceu. 26, preste atenção. Não tenho paz, nem sossego, não tenho descanso, mas somente perturbação. Não tenho paz, sossego, descanso, mas somente perturbação. Mas você veja que ele começa dizendo o que eu mais temia. Só Deus consegue conhecer 100% os nossos temores e o que está em oculto no nosso coração. Eu não sei a partir de que momento ele começou a temer. Ok? Mas a Bíblia diz que ele declarou: o que eu mais temia me sobreveio. O que eu mais receava me aconteceu. Então, a Bíblia nos diz que o perfeito amor, ele lança fora todo o medo. Eu não sei quais são os seus medos, quais são os seus temores, mas eu quero te alertar para uma coisa. A sua oração, ela é ouvida diante do céu. Mesmo a sua oração, aonde você contempla o medo, até porque Deus já sabe quais são os seus medos. Mas você precisa abrir o coração e falar: Deus, olha, eu preciso que o teu perfeito amor
A tua palavra preenche o espaço onde o medo está me dominando. Eu vou te explicar uma coisa que nunca mais você vai esquecer. Ter medo é comum. Ser dominado pelo medo é espiritual. Você entendeu? Eu vou repetir para que nunca mais você esqueça. Ter medo é comum. Às vezes nós temos medo do desconhecido. Tem gente que tem medo de cachorro e a cada dia que passa os caramelos estão mais atrevidos nas ruas. Tem gente que tem medo de barata, a exemplo. Tem gente que tem medo de passar por uma determinada rua num certo horário. Tem gente que tem medo de ser assaltado. Tem gente que tem medo de sofrer um acidente. Enfim, existem várias situações que provam. Tem gente que tem medo da água, não é? Tem gente que tem medo de tomar um banho de mar, porque tem medo das ondas. Tem gente que tem medo de dirigir. Tem gente que não dirige até hoje. A pessoa, de repente, diz assim, Deus me livre de dirigir, vai que alguém bate em mim. Ué, e se outra pessoa estiver dirigindo para você? Alguém não pode bater também, não é? Ué. Mas, enfim, esses medos que nós temos, nós precisamos colocar diante do altar. Tem gente que tem medo de falar em público. Tem medo, quando chega, olha para a multidão, olha para 2, 3 pessoas, treme. Tem gente que tem medo de apresentar os projetos. Enfim, esse tipo de medo que lhe domina, que você sente, melhor dizendo, é um medo que você sente. Agora, tem gente que é dominado pelo medo. Pode acontecer, pastor, do sentimento de medo, ele se tornar mais profundo e me dominar? Pode acontecer. Tá? Porque tudo aquilo que lhe domina, lhe faz escravo. Tudo aquilo que tem poder sobre você, lhe torna servo daquela situação. Então, se você tem medo, automaticamente você vai demonstrar esse medo mais dia ou menos dia. Você entendeu? Tem gente que tem medo de perder o casamento, tem gente que tem medo de perder o marido, tem gente que tem medo de perder a esposa. Mas dia ou menos dia, vai chegar um momento na sua vida que você não tem como esconder. Isso vai aparecer. E quando isso aparecer, o que eu faço, pastor? Eu posso buscar um tratamento físico? Pode. Não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Né? Tem gente que diz assim, pô, pastor, eu precisei de orientação de um profissional na área da saúde para me orientar a organizar os meus pensamentos. Não tem problema. Ah, pastor, mas é pecado buscar um médico? Claro que não. Um dia uma senhora chegou para o pastor Jaime, disse assim, pastor Jaime, eu queria dizer uma coisa para o senhor. Ele falou, pois não, minha irmã, eu estou saindo da obra porque fulana de tal disse que eu sou uma derrotada. Ela disse, a senhora é uma derrotada? Ela disse, sim. Mas por quê? Ela falou, porque eu uso óculos. E precisei fazer uma correção nas minhas vistas, enfim, não vigiei e acabou que minhas vistas estão fracas e cansadas, eu precisei usar óculos para dar uma correção no meu grau. O pastor Jaime e a fulano de tal disse que eu sou derrotada porque eu uso óculos. Aí o pastor Jaime olhou para ela assim, então, saia da obra não, minha irmã, mas vá lá e diga para ela que ela é derrotada também. Mas por que, pastor? Porque ela usa dentadura. Então, assim, nós entendemos que a ajuda clínica, a ajuda médica é bem-vinda em qualquer aspecto, e isso é importante entendermos. Nós precisamos compreender que a ajuda advinda da medicina, ela também é uma ciência criada por Deus. Agora, a questão está quando você coloca a medicina como seu Deus. Você entende? Aí, em qualquer área da vida, certo? Aí as coisas ficam complexas. Mas um profissional bem instruído da área da saúde pode te ajudar. Como um professor bem instruído, ele pode lhe orientar dentro de uma matéria que você tem dificuldade. Como também uma dona de casa bem instruída, ela sabe como reger o seu lar. Como um pai bem instruído sabe como tocar a família. Como um pastor instruído na palavra, ele vai ser usado por Deus para lhe direcionar. É assim que Deus
manifesta o poder dele em nós. Por isso, o que eu quero que você entenda é simples. Se você, de fato e verdade, quer vencer, você precisa ter coragem e precisa dar passos de fé rumo à sua direção. E uma das primeiras coisas é identificar quais são os seus medos, tá? Porque ter medo é comum, ser dominado pelo medo é espiritual. Uma vez eu conversava com um policial militar de um batalhão especial, e esse policial militar estava me dizendo uma coisa importante. Eu falei, poxa, o senhor trabalhou tantos anos na rua, já trocou tiro com tanto bandido, já passou por tantas situações, já entrou em tantas operações, o que te manteve vivo? Ele falou, o medo, pastor. Falei, como assim? Me explique melhor. Ele disse assim, pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Todos os meus amigos de farda que eu conheci e que batiam no peito e diziam que não tinham medo de nada, eles já morreram. Alguns, realmente, operações complexas como pular dentro de lama, de esgoto, como entrar dentro de uma mata fechada onde ninguém tinha entrado, como pular de helicóptero e pular dentro de uma situação complexa, amarrado. Já teve um amigo meu que, amarrado pés e mãos, ele conseguiu nadar até a margem. E é um negócio de cinema. Só que hoje ele já não está mais no nosso meio. Então ele disse, o medo me manteve vivo. É uma questão controversa? Não sei, mas eu sei que aquele homem estava ali para cuidar da família dele, enquanto outros já não estavam mais. Então, sentir medo é comum, ser dominado pelo medo é espiritual. E Jó declarou, o que eu mais temia me sobreveio, o que eu mais receava me aconteceu. Eu nunca estive sossegado. Eu não tenho descanso. É comprovado cientificamente que quando um ser humano ele não tem descanso, ele é mais propício a tomar decisões erradas e tomar decisões por impulso. Ok? Se Deus criou o mundo em 6 dias e descansou, no 7º, imagine nós, meros mortais, que aqui nessa terra estamos sendo bombardeados de uma série de informações tristes, complexas, complicadas. A cada minuto chega no seu celular a atualização da guerra. Tudo isso vai ficando no seu subconsciente. Por mais que você seja uma pessoa forte, resiliente, mas isso vai chegando. O aumento da inflação, a dívida do país subindo como nunca na história da humanidade de uns anos para cá. Situações do dia a dia, situações complexas. Tudo isso vai sendo ajuntado dentro da sua mente. E se você não jogar isso para fora em oração, se você não clamar, você acaba entrando em parafuso, que é muita informação na sua cabeça. É muita coisa chegando. É muita coisa, minuto a minuto. Aí fora isso tem a rede social. E aí você compara a sua vida com a vida da fulana. E fora isso tem os problemas do dia a dia. É um filho que de repente adoece. É uma esposa que passa por um problema. É de repente uma questão financeira. Existem uma série de situações que vão amontoando dentro de você e que inconscientemente os estudantes, né, da teoria freudiana, né, os estudantes da psicologia, da psicanálise, eles compreendem que existe um ambiente que a gente chama de ambiente de recalque. E isso vai ficando ali naquele ambiente. Mas chega uma hora que esse ambiente transborda. E quando ele transborda, é como um vulcão em erupção. Aí é onde muitas pessoas recorrem aos vícios, às drogas, recorrem à bebida, aí tomam uma decisão sem pensar, abandonam o casamento, abandonam cidade, se tornam filhos pródigos,
tomam decisão, quer saber, eu vou sair de igreja, eu vou sair de tudo, eu não presto para nada, porque eu sou um lixo. E não é que você é um lixo, é que talvez existem algumas situações que você ainda não entendeu, que você tem que botar para fora. E eu falei aqui semana passada, retrasada, sobre a questão de mente, corpo e espírito, tá? Você precisa, de fato e verdade, fazer uma atividade física que possa equilibrar a sua mente, o seu espírito. Fazer uma atividade de lazer que você acha agradável. Pode começar por uma caminhada. Eu tenho me surpreendido com a minha mãe. Meu pai sempre caminhou, né? Meu pai, ele foi bariátrico e sempre gostou de atividade física, mas sempre teve sobrepeso. Ele precisou fazer bariátrica, mas comia bem, né? E aí sempre caminhada, fazendo caminhada. Minha mãe nunca ia. E eu comecei a orientar aqui nas lives, e ela, você não está assistindo agora, vai assistir depois. Ela assiste todo dia. Aí ela falou, filho, eu estou fazendo caminhada agora, está me fazendo um bem tremendo. Minha mãe, detalhe, meu pai tem 76, minha mãe tem 74. Ontem eu falava com um pastor querido aqui no nosso estado, pastor Arivaldo. Parece um garoto, ele tem 80 anos de idade, mas parece um garoto. Parece um garoto. É isso que eu quero que você, ovelha querida, entenda. Você não pode ser um bitolado religioso. Você precisa ser alguém que anda com Deus, como Enoque andou, e para si foi tomado. Assim você precisa andar com Deus. Eu quero orar por você agora e começa hoje a mudar um pouco a rotina. Eu vou esperar segunda-feira. Não, comece hoje, tá? Comece hoje. Faça diferente. Você vai ver que você vai ter qualidade de vida, você vai ter poder de escolha daqui a algum tempo. Você vai ver que a dependência por uma medicação vai diminuir, suas taxas vão voltar para o lugar, você vai conseguir encontrar realmente razão e força para vencer em algumas áreas que você tem orado e não tem vencido, né? Porque a gente tem que saber orar e vigiar. Para quem gosta de musculação, vai lá e faça. Pastor, eu gosto do crossfit, eu gosto de subir parede, eu gosto de jogar tijolo na parede, eu gosto de levantar pneu. Aí é contigo, meu irmão. Agora, faça alguma coisa e busque a Deus e você vai ver que seu resultado vai ser fantástico. Vamos orar? Vamos orar, vamos clamar ao céu, porque Deus é fiel. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, eu venho a Ti orando por cada uma destas pessoas que estão aqui, ó Pai, aprendendo. Tua palavra diz, aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Que haja, meu Pai, de fato e verdade, aprendizado em todos os aspectos na vida desse meu amigo e dessa minha amiga. E que eles possam crescer e vencer em todos os sentidos. Ó Pai, que haja luz nas direções a serem tomadas nessa sexta-feira. Meu Deus, eu intercedo por quem está num hospital, quem está num presídio, por quem já me acompanha há muito tempo em oração. Eu intercedo por todas as pessoas que clamam a Ti nesta hora. E eu peço, ó Pai, que haja luz sobre a vida deles, que haja transformação total e completa, e que o Teu Espírito paire sobre mente, corpo e espírito, e que haja determinação nos feitos. Olha para quem não está tendo sossego, olha para quem não está tendo paz, porque meu pai Jó declarou, eu não tenho sossego, eu não tenho paz. O sofrimento era grande a ponto que ele amaldiçoou o dia do nascimento. Senhor, ele sabia que o Senhor era fiel. Fiel. E nós sabemos que Tu és fiel, ó Pai. Galardoador daqueles que o temem. Muito obrigado, Senhor Jesus. Eu Te agradeço pela vida de cada uma dessas pessoas. Coloque a Sua mão com a minha. Jesus, que o perfeito amor se manifeste sobre a vida de cada uma dessas pessoas, tirando os traumas, os traumas que estão aí dentro, os traumas que estão incubados, os traumas que estão aí dominando esta pessoa de alguma certa forma. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus, ó Pai, e que haja do Teu Espírito sobre a vida de cada um deles. É a minha oração,
para a honra e glória do Senhor. Quem crê, declare amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te livre de toda e qualquer maldição. Hoje, os cultos de cura divina e de libertação. Daqui a pouco, 6h45, 9, meio-dia, 3, 5 e 7. Delmiro Gouveia, 2906, e qualquer uma de nossas igrejas, espalhadas por Aracaju, Sergipe. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de todos. Fiquem na paz